Se me permitem, eu vou tirar coisa, senão não consigo ler com os óculos. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade que me é dada para fazer a apresentação do meu texto. Este texto corresponde aos termos de referência que me foram entregues. Eu disponho de tempo que for, obrigado. Portanto, dizia que este texto foi elaborado de acordo com os termos de referência previamente definidos e nesta apresentação eu vou tentar focar as principais questões relacionadas com este princípio do Estado de Direito e da independência judicial em Moçambique. O texto tem uma estrutura simples, tem uma introdução na qual se faz a contextualização do trabalho de acordo com os termos de referência previamente definidos, depois um pequeno capítulo em que procuro fazer a caracterização do sistema judiciário em Moçambique, as suas fraquezas e as suas potencialidades, no qual se identificam os principais problemas que subsistem no enquadramento institucional dos órgãos da justiça e na formulação e execução das políticas públicas do setor. Depois passaremos a debater-nos, a procurar explicar em que medida é que a ineficiência do judiciário se reflete negativamente no desempenho económico e social, designadamente nas áreas da economia mais suscetíveis de gerar conflitos entre os agentes privados e entre estes e o Estado. Passamos depois para um capítulo com os principais desafios para o futuro, os desafios que a administração da justiça vai ter de enfrentar num futuro imediato e a mais longo prazo, para que as reformas estruturais que aqui se propõem, que eu vou propor, não se traduzem em mais um exercício falhado e produzam os resultados que a sociedade reclama. Por fim, apontam-se as principais conclusões e recomendações para uma verdadeira reforma estrutural do sistema de administração da justiça como condição essencial para a afirmação do Estado de Direito e da independência judicial. O sistema judicial moçambicano, como noutras partes do mundo, está sob uma dupla pressão, uma pressão top-down, uma pressão de cima para baixo, que tem como principais protagonistas as agências internacionais de desenvolvimento, as multinacionais, os agentes económicos e também o empresariado nacional, que reclamam do sistema judiciário maior profissionalismo, maior eficiência e celeridade que proporcionem estabilidade, previsibilidade e segurança nas relações jurídicas, de modo a atrair mais investimento e gerar mais desenvolvimento económico. E há também uma pressão que é feita, uma pressão de baixo para cima, que tem como protagonistas principais os cidadãos, as organizações sociais, as comunidades, visando um desempenho do sistema judicial marcado pela ética, pela legitimidade dos órgãos e pela sua independência, de modo a ver salvaguardados os seus direitos, liberdades e garantias e, deste modo, promover uma melhor inclusão social
destas entidades, destes cidadãos, das organizações e das comunidades na sociedade. Como é que o que vamos ver a seguir é saber se o sistema judicial moçambicano responde de alguma forma a estas pressões top-down e baixo para cima, bottom-up, pressão que lhe é feita, como vimos, pelos sujeitos que acabei de referir. A análise que faço da caracterização do sistema judiciário tem por base dois grandes projetos de investigação, de pesquisa, que foram realizados em Moçambique sobre estas matérias, sobre o desempenho do judicial e que estão separadas entre si por cerca de 20 anos. Refiro-me ao projeto de investigação sobre a pluralidade das justiças em Moçambique, que decorreu entre os anos 97 e 2000, e foi levado a cabo por uma parceria entre o Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. E também ao estudo exploratório sobre o acesso à justiça e o desempenho funcional dos tribunais em Moçambique, que decorreu nos anos 2018 e 2019, e que é fruto de um protocolo de cooperação entre a Associação Moçambicana de Juízes e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Estes dois estudos, separados, como eu disse, cerca de 20 anos entre si, permitem concluir de uma forma geral que não houve, nesse lapso de tempo e praticamente desde a primeira lei de organização judiciária adotada em Moçambique, que é de 1978, não houve mudanças significativas que mexessem com a estrutura do sistema judicial, com a estrutura dos órgãos que administram a justiça. As reformas levadas a cabo, em diferentes ocasiões, designadamente após as revisões constitucionais de 1990 e de 2004, tiveram sempre um caráter imediatista e conjuntural, fruto de uma visão parcial e enviesada da realidade, sob influências externas e internas, muitas vezes mal percebidas. O modo lento e descoordenado como as reformas foram sendo implantadas revela uma preocupante falta de sentido estratégico e de visão integrada na gestão das políticas públicas da justiça. Por exemplo, vou dar alguns exemplos dessa dessa lentidão e dessa falta de abordagem estratégica na implantação das políticas públicas. Em 2007 foi aprovada uma nova lei de organização judiciária que substituiu a anterior, que era de 1992, e nesta reforma preveu-se uma nova categoria de tribunais, os chamados Tribunais Superiores de Recurso, que são um escalão de tribunais entre os tribunais provinciais e o Tribunal Supremo. Esta lei fixou o prazo de 1 ano para a instalação e o início do funcionamento destes Tribunais Superiores de Recurso. Apesar disso, só em 2011 se instalaram os primeiros Tribunais Superiores de Recurso, em condições de extrema precariedade, por falta de condições materiais, financeiras e outras, e somente em 2015 é que eles passaram a operar em pleno nas 3 regiões do país, porque estes Tribunais Superiores de Recurso são tribunais de âmbito regional, portanto existe um na Zona Norte, com sede em Nampula, um na Zona Centro, com sede na Beira, e o terceiro aqui em Maputo, para a região sul do país. Também as medidas de modernização dos tribunais e a introdução das tecnologias de informação e comunicação na atividade judicial se arrastam há demasiado tempo,
no meio de grandes hesitações, de avanços e recuos, sem que se façam sentir ainda os seus efeitos no trabalho do dia-a-dia dos tribunais e da administração da justiça. O mesmo se pode dizer da adoção de novos métodos de trabalho, novos métodos de organização do trabalho, tanto ao nível da gestão processual como da reforma legislativa e da interação entre os órgãos judiciários e outras entidades estatais e não estatais. Porque me parece que há uma percepção mais ou menos generalizada dos bloqueios e das disfunções do desempenho do judiciário moçambicano. Eu não irei aprofundar muito estes aspectos aqui, dadas as limitações de tempo desta apresentação. Prefiro focar-me mais nas propostas e nas perspectivas do futuro que veremos adiante. Quais são as implicações destas disfuncionalidades, destas dificuldades de atuação do judiciário e mesmo da sua implantação no terreno? Porque eu gostaria de recordar aqui que em janeiro deste ano, na abertura do ano judicial que está a chegar ao fim, o Presidente do Tribunal Supremo anunciou no seu discurso que ainda faltavam cerca de 24 distritos do país ser cobertos por a rede judiciária formal, ou seja, 24 tribunais ainda não dispunham de um órgão judicial, portanto, para dirimir os conflitos. Estamos a falar no ano em que comemoramos 45 anos de independência. O impacto do deficiente funcionamento do sistema judiciário pode ser avaliado a partir das duas perspectivas distintas que têm a ver com aquelas expressões top-down e bottom-up que eu me referi há pouco e que já fiz referência. Para os que colocam o acento tónico na perspectiva top-down, ou seja, na necessidade de maior eficiência, celeridade do sistema judicial, para que ele seja bem estruturado e goze da confiança da comunidade jurídica e, sobretudo, da comunidade empresarial, dos agentes económicos, é o ponto determinante para estimular o crescimento, proteger os direitos de propriedade e manter o controle da livre concorrência e do funcionamento da economia de mercado. Estes são, digamos assim, os leitmotiv dessa pressão e dessa persistente interpelação ao Estado para que resolva os problemas de funcionamento do sistema judiciário. Costumam apontar-se algumas das virtudes de uma boa administração da justiça para efeitos do desempenho económico. Os tribunais, um sistema de justiça funcionando bem, favorece o cumprimento voluntário pelas partes dos contratos de direito privado, reduzindo os custos das transações e incentivando os agentes económicos a aumentarem o volume e a dispersão dos seus negócios. Permite a acumulação de fatores de produção, encorajando o aumento dos investimentos em capital físico e humano, uma vez que a classe empresarial sente os seus direitos de propriedade assegurados e protegidos. Diminui o risco da arbitrariedade administrativa, principalmente nos casos de investimento privado, sustentado e de longo prazo em serviços de utilidade pública, como, por exemplo, as telecomunicações, a energia e outras áreas económicas. Contribui, por fim, para uma mais ampla difusão do conhecimento, não apenas do conhecimento tecnológico, mas também o de práticas adequadas de gestão, marketing e finanças, pois que o alargamento do mercado obriga a uma competição mais dura entre as empresas, permitindo-lhes oferir maiores lucros e vendas e investir na inovação, seja pelo desenvolvimento, seja pela aquisição de tecnologia. Na base deste pensamento está o predomínio da racionalidade económica, definida através de critérios de eficácia e eficiência mensuráveis de forma quantitativa. Segundo esta lógica, o serviço
de administração de justiça será mais racional quanto maior for a sua produtividade, ou seja, quantos maiores ganhos apresentar. No setor da justiça estamos a falar de números de processos findos, número de diligências realizadas, número de sessões de julgamento, etc., efetuados por cada agente do sistema, seja ele magistrado judicial, um procurador, um oficial de justiça, ou por cada organismo do sistema, um tribunal, uma procuradoria em concreto. É um dos princípios da reengenharia institucional, como lhe chama uma autora, que define o enfoque nos resultados e não na forma do funcionamento do sistema. Partindo de pressupostos distintos, aqueles que acentuam a importância da perspectiva bottom-up, muito embora reconhecendo o papel central do sistema judiciário no aprofundamento da democracia e do desenvolvimento económico e social, defendem que temas estruturantes como o acesso à justiça, o recrutamento, seleção, formação e progressão na carreira dos magistrados, a qualidade e transparência dos atos judiciais, não podem ser pensados nem medidos em termos puramente económicos ou financeiros. Quem está mais preocupado com estes valores prefere colocar o acento tónico na tutela jurisdicional dos direitos civis, políticos, económicos e sociais, que a Constituição consagra e cuja realização prática exige que os tribunais sejam independentes, o direito processual célere, justo e desburocratizado e as assimetrias no acesso eliminadas. Daí criticar-se o enfoque excessivo nas questões da produtividade, na imposição de modelos burocráticos assentes em guiões de boas práticas, em certificações de qualidade, na medida em que esse modelo produz um efeito perverso na dinâmica organizacional das instâncias judiciárias. Com efeito, a eficiência não poderá ser reconhecida como estruturante e os tribunais jamais exercerão a sua função de educar os cidadãos e a administração pública no cumprimento voluntário e consciente das leis, estabelecendo uma justa e harmoniosa convivência social. Estas são palavras retiradas do artigo 213 da Constituição. Se o desempenho judiciário se mantiver seletivo e na percepção da população e das comunidades, sobretudo das menos favorecidas, das mais desfavorecidas, se persistir a ideia de que a justiça é para os ricos. Quais são, então, os principais desafios para o futuro e as principais recomendações que aqui deixamos como, digamos, matéria de reflexão e de debate? Foi por várias vezes dito ao longo da apresentação, quem teve acesso ao texto certamente notou que várias vezes nós insistimos que o sistema judicial moçambicano precisa de uma verdadeira reforma estrutural, que em momento algum a conheceu anteriormente, até agora. Na linha do que afirmou o bastonário Gilberto Correia, bastonário da Ordem dos Advogados, na sua intervenção na abertura do primeiro Congresso para a Justiça, organizado pela Ordem dos Advogados de Moçambique em 2012, a percepção que temos, eu estou a citar, é que neste setor são promovidas reformas pontuais, descoordenadas, assentes em paliativos, retoques ou remendos. A máquina da administração da justiça parece clamar por uma reforma profunda, horizontal e global, feita a partir da aprendizagem obtida com os erros do passado, da projeção das necessidades futuras e do conhecimento e experiências coletivas acumuladas. Mas o próprio poder político já o reconheceu mais do que uma vez na voz do seu mais alto representante, o Presidente da República. Tenho aqui digamos assim, uma imagem de uma notícia publicada em novembro de 2019, em que o Presidente da República, numa intervenção pública,
defendeu reformas estruturais para a credibilidade do poder judicial. Mas, mais do que uma vez, o Presidente da República se referiu à necessidade da reforma. O problema é saber se o entendimento que o poder político tem tido deste conceito de reforma estrutural corresponde àquilo que nós defendemos aqui. Eu tenho algumas dúvidas que seja assim. O que é que nós entendemos, o que é que, quando eu falo em mim, falo em algumas pessoas com quem tenho partilhado algumas ideias e alguns debates, o que é que nós entendemos por reforma estrutural? Há alguns elementos que são essenciais e servem de suporte essencial a esta ideia de reforma estrutural, sem os quais não creio que seja possível avançar para um outro patamar do debate sobre este tema e, por isso, da desejada mudança de paradigma. Vamos focar-nos neles resumidamente a seguir. Para uma reforma estrutural da justiça é necessário, primeiro, uma visão estratégica partilhada. A eficácia, a celeridade e a acessibilidade da justiça só podem ser sustentáveis se as diferentes entidades do setor compartilharem uma visão sistémica e integrada que ponha em permanente articulação o judiciário formal, profissionalizado e os diferentes mecanismos não judiciais de resolução de conflitos reconhecidos pelo Estado ao abrigo do artigo 4 da Constituição. Para isso, é necessário romper definitivamente com o ciclo das reformas que um certo autor chamou mais do mesmo. Mais tribunais, mais juízes, mais recursos, até mais edifícios, mais equipamento, etc. É preciso, para além disso, que é importante, naturalmente, olhar para o sistema judicial numa outra perspectiva. A reforma estrutural só introduzirá maior eficácia, eficiência e qualidade da administração da justiça se for encarada como um complexo sistema integral. O foco terá de ser dirigido a uma gradual, mas persistente alteração dos métodos de trabalho, a uma melhor e mais agilizada gestão dos recursos humanos, materiais e dos processos e processuais, e uma melhor articulação entre todos os operadores do sistema. Isso só se consegue se em cada mudança que tiver de ser feita, o nosso olhar incidir sobre as várias componentes que o integram, pois ele está disperso entre diferentes entidades do Estado e da comunidade e requer a definição de objetivos comuns a médio e longo prazo. Muitas vezes, quando se fala em sistema judicial, as pessoas olham para os tribunais, mas os tribunais funcionam num ambiente, num sistema que é formado por outros órgãos e por outras entidades tão importantes como os tribunais. Desde logo a polícia, por exemplo, no caso da jurisdição penal, a polícia é uma polícia bem organizada, uma polícia bem a funcionar, uma polícia, nomeadamente a polícia científica ou a polícia de investigação criminal, os órgãos, naturalmente, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, o IPAS, Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, como um órgão importante para proporcionar aos cidadãos que não têm capacidade de contratar advogados poderem ter acesso à justiça e serem assistidos em caso de conflitualidade, etc. Em resumo, eu faço minhas as palavras de Conceição Gomes, que é uma investigadora do Centro de Estudos Sociais de Coimbra e que trabalhou no primeiro daqueles projetos que referi aqui em Moçambique e conhece conheceu nessa altura bem a realidade, mas tem vindo várias vezes a Moçambique, portanto, conhece bem a realidade moçambicana, e ela diz, digamos, referindo-se à realidade portuguesa, ela diz que é fundamental
dar corpo à ideia de que a ação judicial decorre num quadro policêntrico, muito alargado, nele intervindo vários atores judiciais internos, magistrados judiciais do Ministério Público, funcionários, etc., mas também externos, polícias, assistentes sociais, peritos, etc. Algum do tempo dos tribunais, em alguns processos, uma parcela significativa, é o tempo destes últimos profissionais que não são dos tribunais, mas que concorrem para o bom funcionamento dos tribunais. Um segundo aspecto que eu gostaria de referir, é uma segunda, digamos assim, condição para o bom funcionamento, para a reforma estrutural do sistema, é a necessidade de um consenso entre os atores relevantes. É imprescindível que se chegue a um consenso alargado entre os diferentes poderes do Estado. As forças políticas, os operadores judiciários e a sociedade em geral, para que se assuma a justiça como um bem público fundamental, cuja discussão e formulação deve estar acima de todas as diferenças e dos interesses particulares ou corporativos de cada um. Noutras latitudes, este tipo de acordo fundamental já foi denominado de pacto de regime ou de pacto de Estado e implica naturalmente uma revisão pontual da Constituição, no nosso caso. Terá de ser uma revisão constitucional amplamente reconhecida como necessária, pacientemente burilada e não imposta por qualquer poder de facto para benefício de interesses particulares ou corporativos. Um terceiro elemento da reforma estrutural é o papel central que cabe aos operadores judiciários nas diferentes etapas de reforma. O sucesso da reforma só poderá ser alcançado se os agentes de todos os órgãos, entidades ou instituições que integram o sistema de administração da justiça tiverem um papel central como sujeitos ativos da mudança, pois eles são o principal veículo de transmissão de conhecimento entre a realidade judiciária e o cidadão comum. O comprometimento destes agentes e a previsão de um período de adaptação às medidas da reforma, acompanhado de ações de formação orientadas, são fatores importantíssimos que não devem ser descurados. Uma das fragilidades apontadas no caso das iniciativas de reforma até aqui levadas a efeito é precisamente a falta de preparação das condições necessárias à sua posterior execução, tanto no campo da formação e capacitação, como dos recursos técnicos e financeiros. Um quarto elemento, a independência do Poder Judicial como direito fundamental. A experiência de funcionamento dos diferentes modelos de organização judiciária mostra que não só em Moçambique, mas noutras partes do mundo, mostra que só um Poder Judicial com grande capacidade de atuação, liberto de formalismos excessivos e dotado de autonomia funcional em relação aos outros poderes, pode responder às exigências de maior eficiência, independência, isenção, celeridade e proximidade que lhe são requeridas. Nesta medida, o direito a ter tribunais independentes é também um direito humano fundamental dos cidadãos. Não é apenas uma benesse do Estado, é um direito fundamental dos cidadãos. Não deve ser encarado como um privilégio dos juízes, mas como uma garantia da sociedade e uma condição primacial para que os cidadãos, as organizações e as empresas tenham confiança no sistema judicial, na lei e no Estado. Um quinto aspecto, é preciso também introduzir uma mudança no paradigma da produção legislativa. Há um autor português que é professor na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos,
que, referindo-se não só à situação portuguesa, mas de outros países, mostra que como é que se diz? A produção legislativa tem sido frenética, porque se legisla, ou o legislador, digamos assim, tem sido frenético porque legisla sobretudo, mesmo quando não se justifica, esquizofrénico, porque legisla de forma contraditória, na sua produção muitas vezes contraditória uma com a outra, e trapalhão, porque legisla e revoga sem regulamentar aquilo que é legislado. Quem tem o poder de criar normas deveria, antes de mais, analisar o quadro legislativo vigente e verificar se existem outras opções para alcançar os objetivos pretendidos, respeitando as diferentes fases do processo legislativo. O aperfeiçoamento metodológico do processo de feitura das leis passa, a meu ver, e colocando-me agora já mais à situação concreta de Moçambique, pela criação de uma comissão de reforma legal, podendo ser seguido o modelo da Law Reform Commission da África do Sul. No nosso país vizinho, esta comissão é presidida por um juiz e tem na sua composição professores de direito, magistrados e advogados, com competência para realizar e mandar realizar estudos e pesquisas em todos os ramos do direito, tendo em vista apresentar recomendações e projetos para a melhoria, modernização ou reforma da legislação nacional e provincial, incluindo a revogação de disposições obsoletas ou desnecessárias, a uniformização das leis em todo o espaço territorial, a consolidação ou codificação de qualquer ramo do direito e medidas destinadas a colocar as leis mais prontamente disponíveis ao público. Um sexto elemento da reforma estrutural, daquilo que nós entendemos por reforma estrutural, tem a ver com o governo judicial. Este é um ponto certamente controverso, polémico até, mas que eu trago exatamente para talvez suscitar um debate amplo, eu gostaria que fosse o mais amplo possível, sobre a inserção institucional do nosso sistema e da forma como ele é gerido e governado. Segundo o Alberto Binder, que é um professor de Direito da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, cujas ideias sobre o governo judicial eu sigo de perto, é preciso diferenciar claramente o poder judicial dos demais poderes do Estado, bem como das diferentes funções e tarefas existentes dentro das organizações judiciais, mais ou menos diversificadas, consoante os países. A diferenciação do poder judicial em relação aos outros poderes do Estado é algo que já tem sido estudado pela sociologia jurídica há décadas e facilmente se pode demonstrar que em quase todos os países o poder judicial é considerado o parente pobre dos poderes do Estado. É o poder com menos independência, menos capacidade de intervenção, salvo honrosas exceções, que as há. O Poder Judicial pode travar desvarios do Poder Executivo ou do Poder Político, como pode facilitar esses desvarios, e a história está cheia de exemplos que podem ser apontados. No seu entender, portanto no entender de Alberto Binder, o verdadeiro fundamento que sustenta a ideia do governo judicial é a necessidade de preservar a independência de cada um dos juízes, individualmente considerados. Todas as outras razões que possam ser invocadas, como assegurar a gestão eficiente dos recursos, monitorar os programas de atividades, elaborar propostas de orçamento, planificar as ações, prestar contas à sociedade, etc., só de forma
indireta ou marginal, justificam a reivindicação de um governo judicial. Por outro lado, a realização do governo judicial, como de qualquer outra instituição política, não é feita no vazio, mas no âmbito da configuração histórica dos sistemas judiciais em concreto. Por isso, Binder defende que qualquer governo judicial deve ser radicalmente separado dos tribunais supremos, uma vez que não há razão para que um juiz dos tribunais superiores tenha a prerrogativa de agir e tomar decisões em nome dos outros membros do Poder Judicial. Eu quero lembrar aqui, para quem não é jurista ou para quem, enfim, não tem estes assuntos como preocupação do dia-a-dia, quero lembrar aqui que, à semelhança do que acontece no modelo português, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, no nosso caso, é presidido pelo Presidente do Tribunal Supremo por inerência de funções. Portanto, é o Presidente do Tribunal Supremo que acumula as funções de Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O Conselho Superior da Magistratura Judicial é o órgão que faz a gestão e a disciplina dos juízes e, portanto, intervém na sua progressão nas carreiras, eventualmente na sua punição, se for caso disso, no afastamento da carreira em casos extremos, mas normalmente gere a progressão da carreira dos magistrados judiciais. Binder defende que, num judiciário com um governo democrático, a presidência do Poder Judicial deve ser eleita e não assumida por inerência de funções. Cada magistrado não deve ser eleita e não assumida por inerência de funções, ainda por cima num sistema em que o cargo é designado por escolha do Presidente da República, ainda que no seguimento de um processo mais ou menos com concurso público e eventualmente também com a homologação do Poder Legislativo. Num judiciário com um governo democrático, a presença do Poder Judicial deve ser eleita. Cada magistrado, independentemente da sua antiguidade ou do tribunal onde serve, uma vez que essas qualidades não o qualificam especialmente para questões de administração do governo, deve ter um voto e eleger o presidente do judiciário por um determinado tempo. Um presidente do Poder Judiciário democraticamente eleito tem maior poder, maior legitimidade, maior margem de manobra e maior capacidade de defender a independência dos juízes do que qualquer outro que assume o cargo por mera inerência de funções. Assim como Binder, eu defendo a seguinte configuração para o governo judicial. Um presidente do Poder Judicial sem funções jurisdicionais, ele está, enquanto está a gerir o sistema, ele não exerce as funções jurisdicionais, estará naquilo que se designa por gosto de faltar o termo, está em... Deu uma branca agora. Como é que se diz? Bom, está temporariamente a exercer uma função em tempo, em exclusividade e, portanto, fora do seu exercício normal como magistrado. Sem votos qualificados, sem exclusão de qualquer juiz, cumprindo um mandato de duração entre 4 a 5 anos, pode-se discutir essa duração, sendo importante que não coincida com os ciclos eleitorais gerais, com as eleições presidenciais, legislativas ou autárquicas, para ser um processo eleitoral que não fique, digamos assim, obliterado pelas outras eleições. Um conjunto de gabinetes técnicos dependentes do Presidente, que assumam a administração ordinária, a planificação, a gestão orçamental, o regime disciplinar
interno, o desenvolvimento dos sistemas de informação, a gestão dos recursos humanos e das infraestruturas, etc., com a amplitude suficiente para combinar uma maior legitimidade com uma maior eficiência e execuibilidade. Um órgão de fiscalização e controle, também eleito para o mesmo mandato, de composição colegial, com a responsabilidade de aprovar as contas, gerir e apreciar as reclamações, ou seja, intervir em situações ex post. Este Conselho de Controle deve ser composto por um certo número de juízes, podem estabelecer-se percentagens por áreas, tribunais, etc., e por individualidades estranhas à magistratura, reunindo um certo número de requisitos eleitos em lista separada, mantendo sempre a maioria de magistrados nos órgãos do governo judicial. E quando digo aqui por individualidades estranhas à magistratura, quero dizer que isto deve ser alargado por exemplo, acontece, por exemplo, com os órgãos eleitorais, com a CNE, etc., com representantes indicados pela sociedade civil. Porque até hoje o Conselho Superior da Magistratura, os membros não profissionais, não magistrados do Conselho Superior da Magistratura, são designados pelos partidos políticos representados na Assembleia da República, de acordo com a representação parlamentar. E, portanto, fica um leque muito estreito e politizado de composição deste órgão. Um outro elemento importante da reforma estrutural é a necessidade de desenvolver uma cultura judicial democrática. Há cerca de 20 anos, o projeto de investigação sobre a pluralidade de justiças em Moçambique já havia concluído que nos tribunais moçambicanos domina uma cultura normativista, técnico-burocrática, assenta em 3 grandes ideias. A autonomia do direito, uma ideia que o direito é um fenómeno autónomo em relação à sociedade, uma concepção restritiva do que é esse direito ou do que são os autos aos quais o direito se aplica, e uma concepção burocrática ou administrativa dos processos. Apesar de alguma evolução verificada durante o período, entretanto, decorrido, desde essa pesquisa, esse projeto de pesquisa, em resultado dos programas de formação inicial e contínua desencadeados no Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que joga um papel fundamental na configuração do sistema, ainda persistem muitos magistrados e outros operadores este tipo de cultura técnico-burocrática que se manifesta de diferentes e variadas maneiras. Uma delas, talvez a de efeitos mais perversos, é confundir independência com individualismo autossuficiente e, por consequência, conservar uma aversão enorme ao trabalho de equipa, resistir à introdução de métodos de gestão por objetivos no tribunal, recusar a colaboração interdisciplinar e alimentar uma ideia de exclusividade que não admite aprender e beneficiar de outros saberes e outras áreas de conhecimento. É fundamental contrapor a essa concepção uma cultura judicial política e democrática que tenha a justiça como estratégia. A justiça tem de estar ao serviço da coesão social e do aprofundamento democrático. A sociologia do direito vem demonstrando que à medida que se juridicizam as novas relações sociais, e esse fenómeno está cada vez mais presente na nossa sociedade, o verniz da capa jurídica dessas relações vai se tornando mais fino e vai se desprendendo da rigidez dogmática. Portanto, é preciso buscar em outras áreas, na economia, na psicologia, na antropologia, na ciência política, etc., ferramentas de análise que ajudem a entender a realidade, e isso faz parte da cultura democrática que é preciso introduzir no sistema judicial e, sobretudo, nos seus principais protagonistas, que são os magistrados. Um oitavo elemento que é proposto, que é digamos assim, que recomendamos seja incluído nessa reforma estrutural, é o reforço da formação dos agentes judiciários, magistrados, oficiais de justiça e outros funcionários. No contexto da nova cultura democrática, a formação não pode continuar a ter
o mesmo perfil generalista, nem pode permanecer agrilhoada aos velhos e obsoletos métodos de ensino. Ela precisa de ter momentos de diferenciação. Cada vez mais, quem exerce atividades nos tribunais de competência especializada precisa de receber formação específica, com condições específicas de acesso e com exames específicos. É o caso dos tribunais, por exemplo, dos tribunais de instrução criminal, dos tribunais de execução de penas, dos tribunais administrativos, marítimos, comerciais, arbitrais, fiscais, de menores, comerciais, etc. É necessário que haja formação especializada, com exames dirigidos, ao mesmo tempo que deve haver muito maior controle de qualidade nestes domínios. O ensino universitário, no seio do qual decorre em regra a formação e a graduação dos juristas, futuros agentes da justiça, vai ter de se inserir nesta realidade e passar igualmente por transformações mais ou menos profundas. Bom, por economia de tempo eu não me vou alongar aqui nos considerandos sobre o ensino universitário de Direito, mas eu, para quem estiver interessado, remeto essa análise para um pequeno texto que eu publiquei no Boletim Informativo da Ordem dos Advogados, o Boletim número 22 de março de 2017, em que eu refleti um pouco sobre os desafios para o ensino universitário do Direito em Moçambique. É ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária que caberá, naturalmente, desempenhar um papel fundamental neste processo de formação, capacitação de magistrados e outros agentes da Justiça. Finalmente, ainda um elemento a considerar é a gestão dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos e das justiças comunitárias. Bom, e neste campo eu estou um pouco à vontade porque tenho pesquisado bastante, sobretudo o funcionamento dos tribunais comunitários, que são uma espécie de tribunais criados em 1992 por lei da Assembleia da República, lei essa que nunca foi regulamentada e que hoje se encontram a funcionar numa situação de completa ilegalidade, se não mesmo de inconstitucionalidade, em que se encontram e que têm vindo a ser geridos os tribunais comunitários. A Lei 492 jamais foi objeto de regulamentação, um exemplo do legislador trapalhão de que falava Garopa, e o Governo não avançou com a apresentação à Assembleia da República das propostas de lei submetidas pela UTREL há cerca de 15 anos, nem quaisquer outras. Porquê é que eu digo que estes tribunais funcionam em completa ilegalidade? Porque a lei dos tribunais comunitários, eu vou ser muito rápido, também este não é o tema central da apresentação, mas os tribunais comunitários, de acordo com a lei, devem ser, a sua instalação é da responsabilidade dos governos provinciais. E o processo de eleição dos juízes que devem compor esses tribunais é da responsabilidade dos tribunais judiciais de distrito. Ora, nenhuma nem outra coisa estão a ser observadas. Os tribunais comunitários hoje são geridos pelo Ministério da Justiça, que, ao nível local, é representado pelos serviços de registro civil. Portanto, na prática, são os serviços de registro civil que dirigem o processo de implantação destes tribunais e cuidam do seu funcionamento, da formação, da eleição dos seus juízes, etc, etc. Isto é violar a lei e é ir contra a Constituição, porque, pelo menos a partir de 2004, a Constituição da República incluiu os tribunais comunitários entre a categoria de tribunais existentes na República de Moçambique. E, portanto, a partir daí, os tribunais comunitários deixaram de poder ser considerados como meras formas informais, ou meros mecanismos informais de resolução de conflitos a nível local, mas de autênticos órgãos de administração da justiça que devem, obviamente, gozar das mesmas garantias de independência, imparcialidade, etc., que gozam os outros tribunais. E com isto, eu
termino a minha intervenção, deixando aqui expresso que estes aspectos a que me referi, que eu considero elementos importantes de uma futura reforma estrutural do sistema, são também recomendações que aqui ficam para quem tem o poder de decisão no futuro. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer pergunta, debate, etc., que possa decorrer. Obrigado.